Essa é uma história que nos leva aos cantos mais escuros de uma casa carregada de segredos e lembranças perdidas no tempo. Imagine perder tudo e o único vestígio que lhe resta é uma antiga casa esperando por você, repleta de mistérios e presenças que nunca foram embora. Neste vídeo, desvendamos o que acontece quando o passado insiste em se manifestar e uma jovem se vê forçada a enfrentar não apenas a sua solidão, mas também os fantasmas que habitam o lar de sua avó. Prepare-se para ouvir o que ocorre quando as portas do além se abrem no silêncio de uma casa que guarda muito mais do que aparenta. Tudo começou quando eu tinha apenas 6 anos. Bem, pelo menos foi quando tudo começou para mim. Porque, como vocês vão perceber mais adiante, o que vou contar é algo muito mais antigo. Peço desculpas por me alongar, mas acredito que é necessário para que vocês compreendam tudo o que passei. Minha família era muito pequena. Éramos apenas minha mãe, minha avó e eu. Meu pai faleceu em um acidente de carro quando eu tinha apenas 6 anos. Assim, sempre fomos apenas nós 3. Minha mãe e eu sempre tivemos uma relação muito próxima. Embora durante uma boa parte da minha infância não estivéssemos muito tempo juntas. Ela trabalhava o dia todo para garantir que eu não me faltasse nada. Como não queria me deixar sozinha, pediu à minha avó que me acolhesse por um tempo em sua casa. Assim, nos faríamos companhia mutuamente, já que minha avó havia ficado viúva há anos e meu pai havia sido seu único filho. Naquele tempo, minha avó estava muito sozinha. No início, ela se recusou, mas após muita insistência por parte da minha mãe e ao ver o quão difícil estava a situação, acabou aceitando. A casa da minha avó era grande e muito antiga, construída principalmente de madeira. Era uma casa que havia passado de geração em geração em nossa família. Lembro-me muito bem que estava sempre iluminada. Todas as cortinas permaneciam abertas durante o dia, e assim que anoitecia, minha avó acendia todas as luzes e as deixava acesas até o sol nascer. Ela sempre tinha incensos queimando em todos os cantos da casa. O cheiro era tão forte que no começo me deixava tonta, mas acabei me acostumando. Outra coisa que nunca me chamou a atenção até eu crescer foi que a casa da minha avó não tinha espelhos. Nenhum. Minha avó era extremamente católica, rezava dia e noite e sempre tinha velas acesas em seu quarto. Quando chegava às 8 da noite, ela me dizia que era hora de dormir. Entrávamos no quarto dela e ela trancava a porta. Nunca saíamos do quarto até a manhã seguinte. Se eu precisasse ir ao banheiro durante a noite, ela colocava um balde no quarto para que eu não tivesse que sair. E sempre, depois de me deitar, ela se sentava em sua cadeira de balanço, pegava seu terço vermelho e começava a rezar. Eu a ouvia até que o sono me vencesse. Às vezes, eu acordava com barulhos durante a noite. Minha avó me dizia que eram apenas os rangidos da madeira por causa da idade da casa e que eu não precisava ter medo. Mas em uma noite, acordei e fui usar o balde. Não queria despertar minha avó, que tinha adormecido em sua cadeira de balanço. Enquanto estava lá, ouvi um barulho estranho no corredor. Aproximei-me da porta e coloquei meu ouvido contra ela, pensando que talvez fosse minha mãe vindo me ver depois do trabalho.
mas ao prestar atenção, pude ouvir uma respiração muito lenta, como a de alguém que estivesse se afogando, como se estivesse tendo muita dificuldade para respirar. Acordei minha avó e disse que minha mãe havia chegado e que eu a ouvia no corredor, parecendo muito cansada. Minha avó levantou-se abruptamente e me deitou na cama. Depois, acendeu a vela que aparentemente havia se apagado. Tirou seu terço debaixo do travesseiro e, com a voz trêmula, começou a rezar. Lembro que foi a primeira vez que senti um medo profundo. E, embora não entendesse completamente o que estava acontecendo, algo dentro de mim dizia que não era nada bom. Muito cedo pela manhã, minha mãe chegou e ajudou minha avó a empacotar várias coisas. Desde então, nós três vivemos juntas em nossa casa. Desde o dia em que voltei para casa, senti-me muito nervosa. Sentia frio a maior parte do tempo. E durante as noites, o medo era tanto que eu já não me levantava mais para ir ao banheiro. Até me envergonho de dizer, mas cheguei a molhar a cama várias vezes. Desde aquele primeiro dia em que chegamos, minha avó me pediu para que minha mãe jogasse fora o espelho do banheiro, mas minha mãe não aceitou, pois era o espelho onde ela se arrumava. Eventualmente, minha avó parou de insistir, mas sempre que minha mãe saía para trabalhar, minha avó, tremendo, entrava no banheiro e o cobria com um lençol. À noite, ela continuava com seu ritual. Tirava seu terço vermelho, acendia uma vela e começava a rezar. Não houve um único dia em que ela não fizesse isso. Minha avó faleceu de um infarto quando eu tinha 13 anos. Sua morte me feriu profundamente. Desde então, tornei-me mais solitária e caí em uma profunda depressão. Lembro que nos últimos meses antes de sua morte, já havia muito cansada, com os olhos fundos e muito magra. Quando a vi em seu caixão, senti uma paz imensa. Suas bochechas estavam novamente cheias e, graças à maquiagem, parecia que ela apenas estava dormindo. Poucos dias depois de sua morte, minha mãe trocou de emprego por um que a permitiria passar mais tempo comigo. Embora estivéssemos financeiramente apertadas, pelo menos tínhamos uma a outra. Desde o falecimento da minha avó, a casa parecia mais leve, a atmosfera era diferente e eu não tinha mais medo da escuridão. Quando criança, acreditava que isso se devia ao fato de que minha avó era meu anjo da guarda e que, mesmo após a morte, poderia me proteger de tudo. Com o passar do tempo, minha mãe conseguiu um emprego melhor e comprou uma casinha recém-reformada em um bairro que ainda estava sendo construído. Para nós, isso era um sonho realizado. Foi então que conheci Dulce, minha melhor amiga até hoje. Dulce e seus pais compraram a casa da frente. Como éramos da mesma idade e ambas éramos filhas únicas, rapidamente nos tornamos boas amigas. Sua família se tornou um pilar em nossas vidas e nossas mães, praticamente da mesma idade, também se tornaram muito próximas. Quando completei 24 anos, minha mãe adoeceu. No início, os médicos disseram que era gastrite, mas ela piorou rapidamente. A mãe de Dulce levou minha mãe a um especialista e foi então que soubemos que ela tinha câncer de estômago em estado avançado, que já havia se espalhado para os pulmões e que não havia nada a ser feito. Disseram que poderiam submetê-la a uma cirurgia para tentar remover o que fosse possível, mas isso apenas lhe daria alguns meses a mais de vida.
Não conseguia acreditar no que estavam dizendo. Minha mãe era tudo o que eu tinha e estavam me dizendo que meu tempo com ela estava contado, que estava prestes a acabar. A mãe de Dulce se ofereceu para pagar a cirurgia. Sua família estava bem estabelecida. E como minha mãe se tornara como uma irmã para ela, não hesitou em gastar o dinheiro. Mas, infelizmente, minha mãe não suportou a operação. A morte da minha mãe foi um golpe devastador. Eu mergulhei novamente em uma profunda depressão e a ideia de estar completamente sozinha me aterrorizava. Cheguei a pensar várias vezes em acabar com a minha vida. Felizmente, tinha Dulce e sua mãe, que não me deixaram sozinha em nenhum momento. A mãe de Dulce me cuidou como se eu fosse sua própria filha, trazendo comida porque sabia que eu frequentemente não me alimentava bem. Eu passava as tardes na casa delas, buscando consolo em sua companhia. Mas ver Dulce tão unida à mãe dela só fazia eu me sentir mais vazia e triste. Senti que precisava de uma mudança. A casa que compartilhava com minha mãe estava cheia de lembranças e cada canto me lembrava de sua ausência. Então decidi me mudar para a antiga casa da minha avó, no povoado. Mas essa foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. A casa era grande e solitária e já estava bastante deteriorada, mas pensei que poderia ser o lugar perfeito para recomeçar, esperando encontrar um pouco de paz longe das lembranças que me sufocavam. Dulce me alertou sobre a solidão que eu poderia sentir, mas eu confiava que a mudança me faria sentir melhor. Desde a primeira vez que cruzei a porta, senti um frio que penetrava os ossos, mas pensei que era normal, já que a casa estava desabitada. Passei os primeiros dias me forçando a levantar e me manter ocupada, limpando e pintando as paredes desgastadas. Queria que a casa da minha avó voltasse a ter vida. Mas, sempre que começava a me sentir um pouco melhor, as coisas começaram a mudar, quase de maneira imperceptível. Tudo começou com ruídos leves que eu atribuía à antiguidade da casa. Rangidos da madeira, sussurros do vento se infiltrando pelas frestas. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia explicar e que me deixava inquieta. O que primeiro me inquietou foram as sombras. Sombras que eu via pelo canto do olho, se arrastando, se destacando, até mesmo na escuridão. Era como se alguém estivesse rastejando pelo chão, mas quando me virava para olhar diretamente, não havia nada. Então, comecei a acender todas as luzes da casa assim que anoitecia, pois a escuridão me aterrorizava. Uma noite, enquanto tentava conciliar o sono, ouvi um barulho vindo do corredor. Soava como se algo pesado estivesse sendo arrastado. Reconheci aquele som. Era o mesmo que escutei da última vez que estive ali com minha avó. Tentei me convencer de que tudo era apenas minha imaginação, um produto da minha mente cansada e nervosa por viver sozinha naquela enorme casa. Mas então começaram os cheiros. Um odor intenso e nauseante de enxofre invadia a casa toda vez que aqueles barulhos se manifestavam. Por mais que ventilasse os cômodos e limpasse com água sanitária, o cheiro persistia. No início, pensei que poderiam ser ratos mortos entre as paredes, então comecei a comprar velas aromáticas e as deixava pelos cômodos. Uma experiência que tenho muito marcada na memória foi a primeira vez que realmente me aterrorizou naquela casa. Uma manhã, enquanto me penteava diante do espelho do banheiro,
Notei algo estranho nele. Primeiro pensei que era apenas minha imaginação, mas ao me olhar melhor, percebi que algo não estava certo. Meu reflexo me devolvia o olhar com um sorriso que eu não estava fazendo. Era como se meu rosto estivesse forçado a sorrir de uma maneira estranha, e meus olhos pareciam vazios, fundos, como se não fossem meus. Nesse momento, o pânico me invadiu. Senti um arrepio percorrer meu corpo e meu coração batia tão rápido que pensei que ia sair do meu peito. Quis gritar, mas não consegui. Era como se o medo me tivesse deixado muda. Depois de desviar o olhar por um segundo, olhei de novo para o espelho. Tudo parecia normal. Fui me dizendo que deveria ser minha mente pregando peças, provavelmente por causa do cansaço ou algo assim. Mas no fundo, sentia que havia algo mais. Sem pensar duas vezes, saí correndo do banheiro e fui trabalhar com o cabelo meio arrumado. Estava morta de medo. E durante todo o caminho só conseguia pensar naquele sorriso no espelho. E naquela noite, quando voltei para casa, o medo também retornou. A porta do banheiro, que eu lembrava de ter fechado com força, estava aberta. Senti um medo irracional ao ter que passar por ali para chegar ao meu quarto. Naquela noite, dormi com as luzes acesas e a tranca na porta. E, embora me envergonhasse admitir, coloquei um balde ao lado da cama, caso precisasse ir ao banheiro à noite. Assim que amanheceu, decidi cobrir os poucos espelhos que tinha com lençóis e toalhas, para evitar me olhar neles, para evitar que aquilo pudesse acontecer novamente. Com o tempo, o cheiro de enxofre começou a se espalhar por toda a casa. Era um aroma nauseante que se intensificava durante as noites. Além disso, os ruídos continuaram e se tornaram mais frequentes. As noites se enchiam de sons estranhos, como se alguém estivesse movendo móveis ou rastejando pelo chão, como se eu não fosse a única habitante naquela casa. Uma tarde, Dulce veio me visitar. Eu a estava mostrando a casa, mas ainda não havia contado nada sobre o que estava acontecendo. Não queria que ela pensasse que eu estava louca ou que tudo era apenas parte da minha depressão. Quando estava mostrando meu quarto, que anteriormente era o da minha avó, Dulce disse algo que gelou meu sangue. Fico tão feliz que você adotou um cachorro. Assim, você não está mais sozinha nesta casa. Perguntei, estranhando. Como assim, um cachorro? Ela apenas fez uma cara de dúvida e disse: não me diga que era um gato, porque nunca vi um tão grande. Ao ver meu rosto confuso, ela apenas completou: bem, quando entramos no quarto, vi de relance algo nos seguindo pelo corredor, mas se meteu no banheiro. Ela ainda não tinha terminado de falar quando ouvimos um estrondo no corredor. Saímos correndo para ver, e ambas vimos o candelabro no chão. No teto havia várias marcas de mãos sujas, quase invisíveis, como se uma criança de cerca de 8 anos estivesse rastejando ali. Mas essas marcas, à medida que avançavam, começaram a tomar a forma de patas de um cachorro. Dulce saiu correndo como uma alma penada, e eu fui atrás dela. Nos jogamos no carro e dirigimos até um restaurante de fast food que ficava nos arredores da cidade. Nos estacionamos na praça, e enquanto comíamos dentro do carro, Dulce me pediu uma explicação sobre o que acabamos de presenciar. Como se eu tivesse uma resposta clara, como se eu devesse. Decidi contar tudo o que havia me acontecido, arriscando que ela pensasse que eu estava louca. Mas, para minha surpresa, ela me acreditou. Depois, fomos para a casa dela
e aproveitei para passar pela casa da minha mãe. Ao entrar, senti novamente a vibração pesada, o odor de podre que agora também invadia aquele lugar. Fiquei furiosa ao pensar que aquelas coisas que me atormentavam também tinham invadido a casa da minha mãe. Naquela noite, tive que dormir na casa de Dulce. Montamos uma espécie de acampamento na sala, com várias cobertas, como costumávamos fazer quando éramos crianças. Tenho o sono leve, então senti quando Dulce se levantou para ir ao banheiro na madrugada. Estava quase adormecendo de novo, quando Dulce voltou chorando, tentando me acordar. O espelho! O espelho! Repetia ela. Tentei acalmá-la, e quando conseguiu falar, explicou que, enquanto lavava as mãos e olhava no espelho, seu reflexo devolvia um sorriso leve, quase imperceptível, mas estranho e muito aterrorizante. Disse que aquilo não era seu rosto, que algo estava errado. Eu disse que talvez tivesse sonhado, por estar meio dormindo, especialmente depois que eu contei toda a minha experiência. Isso a acalmou um pouco, mas insistiu que fôssemos juntas ao banheiro. Retiramos o espelho e o guardamos no quarto da mãe dela, que não estava, porque havia ido visitar uma de suas irmãs. Naquela noite, nenhuma de nós conseguiu dormir. Pela manhã, Dulce me levou de volta para a casa da minha avó, mas essa criatura não quis entrar. Desde então, os ruídos na casa se intensificaram. Dormir à noite se tornou um martírio e decidi me mudar para o quarto do andar de baixo, que ficava logo abaixo do antigo quarto da minha avó. Uma tarde, enquanto terminava de passar minhas coisas para o novo quarto, recebi uma ligação de Dulce. Sua voz soava trêmula, cheia de medo. Te juro que você não vai acreditar. Não é sugestão, minha mãe também passou por isso. Perguntei, que coisa aconteceu? Entrei no quarto da minha mãe cedo e vi que ela tinha uma toalha cobrindo o espelho do seu penteadeira. Fiquei nervosa e perguntei por que ela havia coberto. Ela respondeu que, naquela mesma manhã, enquanto limpava o quarto, ao olhar para o espelho, viu seu rosto de uma maneira estranha. Aproximou-se, achando que estava imaginando coisas por estar longe e sem os óculos. Mas quanto mais se aproximava, mais via como o seu rosto sorria de uma forma anormal, como uma expressão forçada, com olhos cheios de sofrimento. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Dulce não havia mencionado nada disso à sua mãe. Então, não havia como ela estar sugestionada também. E não é só isso, acrescentou Dulce. Minha casa está cheirando muito mal, como se tivesse um animal morto dentro. É o mesmo cheiro da casa da sua mãe. Comecei a chorar. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Queria me convencer de que nada disso era real, mas o que Dulce disse confirmava que tudo era verdade. Senti-me culpada por essas coisas também estarem atormentando ela. Com uma limpeza ou algo parecido, foi assim que encontrei o contato de uma senhora mais velha que vivia a cerca de 40 minutos da casa da minha avó. Por respeito, não vou mencionar seu nome nem seu endereço. Tenho entendido que ela já não se dedica mais a isso. Naquela mesma tarde, depois do trabalho, fui vê-la. Não havia ninguém antes de mim. Então, passei rápido. O quarto em que ela me recebeu era grande e escuro, com um altar enorme de um santo que não reconheci. O ambiente estava carregado com uma mistura de incenso, ervas e cera. Havia velas acesas por toda parte e ramos espalhados pelo chão.
Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a senhora me disse que sentia uma energia muito forte e negativa comigo, que várias entidades estavam me atormentando. Embora pudesse me ajudar a que as manifestações diminuíssem, não poderia me livrar delas completamente, e me advertiu que tentar fazê-lo poderia ser contraproducente, aumentando as manifestações em vez de diminuí-las. Contei tudo o que havia acontecido desde que cheguei à casa e também o que havia sentido e ouvido quando vivi com minha avó na infância. Mencionei também o que Dulce passou. A senhora me explicou que, embora não pudesse dizer como essas coisas se aderiram à minha família, tinha certeza de que elas estavam conosco há anos, talvez gerações. Ela mencionou que era provável que essas entidades tivessem se fixado através de alguém, até mesmo da minha avó. Disse que precisaríamos de várias sessões de limpeza, tanto na minha casa quanto na de Dulce e na antiga casa da minha mãe. Mas ela advertiu que essas entidades poderiam continuar a me atormentar de qualquer jeito. No início das sessões, a senhora acendeu velas negras em cada quarto, recitou orações estranhas e queimou ramos pela casa, preenchendo o ar com um aroma denso e penetrante. Depois de várias semanas de sessões, os ruídos cessaram por um tempo, mas o cheiro de enxofre permaneceu. O último evento paranormal que me aconteceu na casa ocorreu na última noite que passei lá. Eu estava tentando conciliar o sono quando, no andar de cima, no corredor, voltei a ouvir aquela coisa se arrastando. Desta vez, pude ouvir o som de suas mãos se apoiando no chão, lenta e pesadamente, uma após a outra, como se estivesse tendo dificuldade para avançar. Paralisada de medo, fiquei aterrorizada com a ideia de que isso pudesse descer as escadas e chegar ao quarto onde eu estava. Tentei rezar mentalmente. Tentei lembrar as orações que minha avó costumava recitar em seu quarto à noite, mas minha mente estava em branco. Não conseguia lembrar de nada. A coisa continuava se movendo pelo corredor. Eu podia ouvir sua respiração pesada, cada vez mais perto das escadas. De repente, o barulho parou de uma vez, e quando eu começava a me tranquilizar, aquela respiração horrível se ouviu bem embaixo da minha cama. Senti uma pressão horrível que começou nos meus pés e terminou na minha cabeça. Acho que, de tanta impressão, desmaiei. Quando acordei, ainda estava escuro. Tinha tanto medo que até estender a mão para o criado mudo ao lado da cama para pegar meu celular me aterrorizava. Então, o silêncio do quarto foi interrompido por murmúrios, acompanhados pelo rangido da madeira no andar de cima. Era o mesmo som que eu ouvia quando minha avó se balançava em sua cadeira de balanço enquanto rezava. Senhor, toda a tua bênção, Jesus. No começo, me custou perceber, mas então consegui me concentrar nos murmúrios. Reconheci a voz que vinha do quarto de cima. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja nosso amparo contra a perversidade e as maldades do demônio. Que Deus manifeste sobre seu poder é nossa humilde súplica. Era a voz da minha avó. Podia ouvi-la rezando ao longe em seu quarto, sentada em sua cadeira de balanço. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e, de repente, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Lembrei-me de suas orações e comecei a rezar junto com o ritmo dos murmúrios, até adormecer. Na manhã seguinte, juntei minhas coisas e fui embora. Senti que aquela noite poderia ter sido a última, mas que minha avó estava lá para me proteger.
Senti que ela havia voltado para me dizer que eu deveria sair daquela casa. Subi ao seu quarto pela última vez, armada com a coragem que a luz do dia me dava. Agradeci por ter me protegido, disse que iria me mudar, que ela podia continuar descansando em paz. Prometi que sua casa ainda estaria lá e que me certificaria de que ninguém mais a habitasse. Ao me virar, vi sua cadeira de balanço balançando. Lá estava seu rosário, aquele rosário vermelho com o qual ela sempre rezava e que juro que vi em suas mãos quando a enterramos no caixão. Admito que fiquei muito assustada ao vê-lo ali, mas não podia deixá-lo. Esse rosário eu ainda tenho comigo. É o lembrete de que minha avó é meu anjo da guarda e que sempre estará cuidando de mim. Dulce veio me ajudar com a mudança e, ao sairmos da casa, me perguntou se a senhora das limpezas estava lá. Respondi que não, que fazia tempo que não falava com ela. É que posso jurar que a vi, ou pelo menos vi uma senhora na janela de cima. Ela até estava usando um avental amarelo com flores vermelhas. Assim que terminei de rezar, comecei a chorar. Era ela, era minha avó. Ela sempre usava um avental amarelo, um bem surrado, desbotado, muito velho, mas que ela adorava. Por mais que lhe desse novos, ela sempre preferia usar o velho. Não havia como Dulce mentir para mim, pois ela nunca a conheceu, nem mesmo em fotos. Já se passaram 6 anos desde que me mudei da casa da minha avó. Não ouvi mais o ser que se arrastava, nem vi a sombra que rastejava, embora os espelhos ainda me aterrorizem. Não vi nada fora do normal no meu reflexo, e minha amiga Dulce também não voltou a experimentar nada paranormal. A única coisa que me acompanha até hoje é aquele horrível odor na minha casa, um lembrete de que aqueles seres ainda estão comigo, mas tenho certeza de que minha avó continua cuidando de mim, que ela não deixa que se manifestem além disso. É claro que ainda conservo seu rosário vermelho e todas as noites, antes de dormir, acendo uma vela e rezo as mesmas orações que minha avó rezava. As cortinas do meu quarto estão sempre abertas e durante a noite todas as luzes da casa permanecem acesas. Evito beber água antes de dormir para não ter que sair ao banheiro e, se der vontade, tenho um balde no meu quarto. Faço tudo isso por precaução, porque sei que essas coisas nunca vão me deixar em paz. Lembrem-se que não importa quão absurda a história pareça, sempre há uma pequena centelha de verdade em cada rumor. Então, quando ouvirem uma história, não a desconsiderem. Talvez, apenas talvez, haja algo mais por trás das sombras. Se tiverem histórias semelhantes para contar, deixem-nas nos comentários. E não esqueçam que a escuridão às vezes guarda segredos que não estamos prontos para conhecer.